O Bandeirantes Oficial também pelo Facebook. Lá em Brasília, o ministro Marcos Pontes falou há pouco sobre a nova vacina brasileira. Hoje uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Neste momento inicia também uma fala o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ouvi-lo. Aplicadas por dia. Eu quero ratificar o que o ministro Marcos Pontes tem dito aqui sobre o compromisso do governo federal com a pesquisa, através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, através da CAPES, e também queremos que haja parceria com a iniciativa privada, né, com a indústria farmacêutica, que possa fazer parcerias com as nossas universidades e consigamos ampliar as pesquisas no Brasil, né? Esse cenário pandêmico que tem infelicitado todo mundo e aqui no Brasil agora com muita intensidade, trouxe também a oportunidade das pessoas entenderem a importância da pesquisa clínica. Várias pesquisas foram feitas no nosso país, com apoio do governo federal, com apoio de instituições de fomento dos estados. Isso gerou publicações em revista de alto impacto, como New England, como Lancet, como JAMA e nas nossas revistas nacionais. Isso é uma boa notícia, né? Então, essa agenda da ciência e tecnologia é uma agenda de Estado, é uma agenda estratégica e que deve ser estimulada. Como vocês sabem, ontem eu estive na Universidade de São Paulo discutindo com os professores titulares da congregação da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, uma oportunidade muito boa para estreitarmos os nossos laços e para buscar alternativas para o enfrentamento dessa situação sanitária que é tão complexa. O ministro Marcos Pontes fala da vacina já com autorização pela Anvisa. Ela é realizada em parceria com a Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, né? Também tem uma vacina sendo desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo, liderada pelo professor Jorge Calil. Infelizmente, essas vacinas elas não estão disponíveis agora, mas o governo, desde maio, fez uma parceria com a Universidade de Oxford. E essa parceria ela tem previsto transferência de tecnologia, de tal sorte que a Fiocruz, logo, rapidamente, vai estar produzindo um insumo farmacêutico ativo aqui no nosso país, né? Então, somente com um volume de vacina maior é que teremos a capacidade de fazer com que o nosso Programa Nacional de Imunizações mostre toda a sua força, né? Então, esse é o forte desejo do governo. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade que estou falando com os senhores. O ministro Marcos Pontes falou de pesquisa com máscaras. É importante, nesse momento, se todos usarem as máscaras, tem um poder de bloquear o vírus tão grande quanto a campanha de vacinação. Estamos nos aproximando de um feriado, que é a Semana Santa, e as pessoas devem fazer as suas reflexão cristã, mas usando máscara, evitando aglomerações, evitando estar umas junto às outras. É hora de combater a pandemia, é hora de diminuir a circulação do vírus. Então, essas medidas de bloqueio, essas medidas sanitárias, o ministro Marcos Pontes falou em pesquisas com testes de diagnósticos. É importante os testes de diagnósticos para que a gente tenha uma política de isolamento daqueles indivíduos que estão com a doença comprovada, bem como dos seus contactantes. Então, são várias medidas. Vacinas, lavagem das mãos. Essas medidas de bloqueio do vírus, elas serão eficientes para reduzir a circulação do vírus. Aí a gente diminui os diagnósticos, numa primeira fase. Numa segunda fase, nós vamos diminuir as internações. Numa terceira fase, nós vamos diminuir os óbitos. Esse, eu acredito que seja um objetivo de todos os brasileiros. Eu estava aqui conversando com os amigos e lembrando que na época da Copa do Mundo, né, a nação se une, né, se chama pátria de chuteira. Agora é pátria de máscara. Pátria de máscara. É um pedido que eu faço a cada um dos brasileiros. Usem a máscara. Nós do governo vamos trabalhar para ter um aporte de vacinas suficiente para imunizar
a nossa população. Ministro Marcelo Queiroga, Zaidan, Sônia, eu entendo que seja pela primeira vez, de uma maneira contumaz, o governo se pronuncia por meio do Ministério da Saúde com ênfase na prevenção. Com ênfase no uso de máscara. E pátria de máscara, isso daí vai estar em todas as redes sociais, bombando é a frase do dia. Daqui a pouco. Então o ministro deixou claro que as pessoas precisam se preocupar com os cuidados e que os cuidados são tão importantes quanto a vacina. Pela primeira vez, disse com essa ênfase. E aproveitando que nessa entrevista coletiva, Marcos Pontes e o Marcelo Queiroga chamaram de coincidência um anúncio feito pelo Butantan no período da manhã da vacina e falaram sobre os vários projetos que envolvem o governo federal, o Ministério da Saúde e as parcerias com universidades, com outros institutos no desenvolvimento de medicamentos e de potenciais vacinas, algumas aqui em São Paulo, em outros lugares, destacaram os dois integrantes do Ministério. Zaidan, ser ou não coincidência é o menos relevante nesse momento. O importante é o que a gente pode alcançar daqui a pouco, no passo adiante, né? Mas é emblemático o governo se pronunciar exatamente no mesmo dia, né? Sim, é o que você falou. A essa altura do campeonato, diante do problema que o país enfrenta, da tragédia que o país enfrenta, é irrelevante. Não, é irrelevante. Inclusive, quando há, quando não há, a tentativa de responder, tal, isso tudo se tornou tão pequeno, tão mesquinho diante do problema e da tragédia, né? Agora, Sônia, é sempre bom ouvir referência ao Nelson Rodrigues, né? É isso. Pátria de chuteiras, agora pátria de máscara. Exatamente. E olha só, Zaidan, algumas frases ainda que a gente destaca aqui da fala do ministro. Bom, uso de máscara, objetivamente recomendado, falou claramente, medidas de bloqueio, como distanciamento, lavar as mãos, desinfetar. E também ele diz que com essas medidas, a intenção é diminuir o contágio, diminuir a internação e, por consequência, diminuir o número de mortes. Então, pela primeira vez, a gente pode dizer claramente, o governo federal, via ministro da Saúde, ministro Queiroga, assume que as medidas de distanciamento, as medidas de cuidado e prevenção são essenciais para que o Brasil vença a luta contra a Covid-19. Entrevista que tem Marcelo Queiroga, que segue respondendo perguntas dos jornalistas, o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, e também do Zé Gotinha, que marcou presença nessa coletiva de máscara. Cada vez que ele falava de máscara, o Zé Gotinha apontava para a própria máscara que estava usando.